com os gestores, com a comunidade artística de maneira geral, né, uma perspectiva de convergência para o médio e longo prazo. Porque quando o recurso é muito pouco, muitas vezes se estabelece conflitos. Não, resolve o problema do teatro, mas aí falta para o pessoal do carnaval, falta para o pessoal do cinema. Então gera um conflito, não é? E se administra pela fragmentação. Acho que construir um projeto que reúna todas as forças que estão em torno da cultura seria um passo muito importante para ter uma visão de médio e longo prazo e uma cobrança permanente de respostas da prefeitura a partir de um plano construído de forma conjunta. O Márcio, aí até aproveitando nesse sentido, como que está o plano de governo da tua candidatura nisso? Sim, nós, diferentemente de outras coligações, optamos por apresentar logo no registro da candidatura, né, os eixos que nós entendemos ser necessários para administrar uma cidade, eixos estruturadores da cidade, eixos que ajudaram, inclusive, a construir a coligação política, porque nós fomos conversar com vários partidos aqui em Campinas e percebemos o quanto eles são esvaziados e a coligação terminava enveredando para o quanto de recurso necessário para comprar o tempo de televisão daquele partido. Portanto, abandonamos essa perspectiva e fomos construir uma coligação em cima de um programa de governo a partir dos seus eixos estruturantes. O programa de governo foi construído ouvindo a sociedade aqui de Campinas, nas mais diferentes regiões da cidade, os diferentes setores. Nós tivemos um conjunto de reuniões com a comunidade artística, evidentemente não foram todos, né, mas procuramos ouvi-los e construir, então, através desses subsídios, uma proposta que vai desde a reconfiguração do centro aqui de Campinas, não é? A formação de um corredor cultural, aproveitando as oportunidades. Nós temos trabalhado com a perspectiva de construção também, do ponto de vista de equipamento, vamos dizer assim, de uma sala Campinas. Temos a sala São Paulo, né, na capital, mas aqui nós temos condições mais do que necessárias e possíveis de construção isso, de como é que nós vamos influenciar e intervir do ponto de vista da administração pública nos mais diferentes repertórios de atividade cultural que temos na cidade, nas diferentes regiões. Então há toda essa movimentação de nossa parte, né, de valorizar a chamada cultura viva, aquela que está enraizada na cidade, aquela que move a cidade. E esse programa a gente quer apresentar ele agora nos próximos dias, porque nós optamos por fazer cartas temáticas. Agora, no sábado passado, apresentamos a carta temática de participação popular, tivemos a presença do ministro Gilberto Carvalho, fizemos uma apresentação em praça pública, né, o quanto nós entendemos necessária a participação popular, a sua presença numa administração pública, como fiscalizando, ajudando a decidir. Né. Então nós vamos proximamente fazer o lançamento do programa para a cultura e queremos que seja expressão da vontade dos interesses da comunidade que trabalha com o tema aqui na cidade. Eu passo a palavra. Os temas são muitos. Né? Teria uma questão que me surge, que é uma questão que a gente está diuturnamente tratando, que é entender um pouco a mudança na estrutura social da cidade. Uma cidade de serviços, hoje os grandes setores empregadores são o call center, por exemplo, não é mais a indústria. Na indústria, a Mercedes chegou até 7 mil trabalhadores. Hoje nós temos call center com 8, 9 mil trabalhadores. Né? Como é que trabalhar esses segmentos que ascendem e que aparentemente não estão tão entrosados, não pressionam tanto a cultura como outros segmentos tradicionais aqui na cidade? Se vocês têm alguma ideia a respeito desse aspecto. Né? Porque a classe média tem recursos, muitas vezes nem pressiona muito pelo esvaziamento de teatros ou outras oportunidades, porque vai a São Paulo, que 1h30 está em São Paulo. Como aqueles segmentos que moram aqui na cidade, né? Como fazer deles, que vivem uma carência, um déficit, essa carência se tornar um grande ativo para a construção, de fato, de uma política cultural na cidade? Se me permitem, no teu próprio livro, né? Tem ali um apontamento bem interessante, né, de que não seria primeiro uma nova classe média. Sim. Na verdade. Então, a questão de autoidentificação, né, de como se vê, né, e como se empoderar, né, dessa visão, talvez fosse um dos primeiros passos, né, para imaginá-lo como protagonista, como cidadão mesmo, né, como organizado. E assim, eu não sou especialista e nem pretendo, né? Mas só no pitaco e da pouca coisa que eu li ali, a questão maior é do engajamento político, né?
a possibilidade de uma candidatura como a tua, né, um governo eventual, né, puder contribuir para que vá adiante a organização dessas pessoas por local de trabalho, eventualmente, ou por bairro, ou por região, para se identificarem como coletivos, né? E acho que hoje também a gente tem uma questão de mobilidade, né, tão importante dentro da cultura, através de processos tecnológicos, enfim, né, de diferentes alcances e suportes que a gente tem hoje de entender uma ação, né, cultural, e que ela pode ser tanto pensada especificamente para um local ali, né, para particularidades, especificações que você tem desde um bairro, né, quer dizer, a circulação ali que você pode ter dentro de um corredor cultural, né, da cidade. Entende-se que esse espaço é um espaço que tem que ser compartilhado por todos ali, né, que interessa a mim, que tem um determinado repertório, que interessa a você, que tem outro, enfim, uma diversidade, né, a questão, acho que desse compartilhamento de espaço também pela diversidade é fundamental para um processo cultural, educativo, enfim, né, de entender ali a cidade como um espaço vivo, né, ativo, de todos, né, e entendendo hoje também a cultura tão próxima a processos tecnológicos, de mobilidade mesmo, né, pensando que hoje a gente pode ter conteúdos e projetos ligados a cinema, vídeo, a mídia, né, até a mídia e tecnologia, arte, que a gente tem num aparelhinho de celular, né, então qual é o alcance, na verdade? Quer dizer, qual que é o interesse hoje de um jovem, né, de ir a um museu? Né? Qual que é o conceito de um museu hoje que a gente tem, não em Campinas, né, mas no Brasil? Qual que é esse interesse? Como é que você cria, na verdade, o desejo de um adolescente sair de casa e ir ao museu? Então, talvez a gente comece ali ativando algum processo no celular que ele tem ali, né? Sabe? Enfim, então eu entendo que hoje também a questão da mobilidade, da acessibilidade, através de recursos e deslocamentos diferentes, né, ou como a gente pode chegar também a um processo, é muito importante dentro dessa especificação, assim, né, de alcance de grupos. Quando a gente fala sobre cinema, um dos problemas fundamentais, evidentemente, é que numa cidade como Campinas, as salas de cinema se resumem exclusivamente às salas dos shopping centers, né? Não existe mais o cinema de rua, o cinema de bairro, não existe mais nada disso, né? E isso exatamente num momento em que o surgimento das tecnologias digitais, né, permite o barateamento significativo, né, da montagem de mecanismos de exibição cinematográfica que possam atingir bairros, né, populações que não têm acesso direto ao shopping center. Algumas das iniciativas mais bem-sucedidas nesse sentido que existem, né, por exemplo, uma iniciativa desenvolvida pela programadora Brasil, né, que é a composição de um repertório cinematográfico do cinema brasileiro, que é distribuído em DVDs. Tem uns 500 títulos, né? 400. Eu acho que já chegou a 700 títulos. Bacana. Né? E que são distribuídos para locais de exibição, né, que fazem a exibição a partir do DVD, né, que a tela é pequena, as condições não são exatamente as de um cinema 3D, né, mas que reúne assim, 20 pessoas, 30 pessoas, né, que começam a tomar contato com um tipo de produção cinematográfica que é muito diferente do cinema que passa na televisão, do filme que passa na televisão, né? Que é muito diferente dessa cultura que nos é imposta de fora, né? Esse tipo de iniciativa ela pode ser pensada, né, numa cidade como Campinas, né, aonde exatamente a carência de salas é absurda, né? Quer dizer, em outros lugares
em São Paulo, no Rio, você ainda encontra algumas salas independentes espalhadas por bairros populares, né? Em Campinas não tem nenhuma, né? Na verdade, sim, o que tinha acabou, né? Então, eu creio que esse é um caminho interessante para pensar numa forma de incentivar grupos que possam realizar esse tipo de coisa. Né? Muito bem, tem chegado questões aí, os internautas estão nos acompanhando e questionando como é próprio. Por exemplo, quais sugestões para teatros em Campinas? Como é que vocês acreditam que nós podemos avançar nessa perspectiva, especialmente falando de teatros públicos, né? Privado até que nós passamos a tê-los. Iniciativas nesse sentido. Vocês acham que é alguma coisa que se concentraria no centro? Ou seria algo em termos de equipamento a ser levado em outras áreas do município? Como é que vocês veem isso? Diga lá, Samanta. Você que é uma gestora, trabalha muito bem com o tema. Eu entendo que a gente, na verdade, tem uma história... todos aqui a gente presenciou coisas muito bacanas, né, nos teatros em Campinas, ainda quando centro de convivência, o próprio Castro Mendes, enfim. Eu entendo que são estruturas ali que têm toda a possibilidade de serem reativadas, né, e acho que você tem que ter teatros com um determinado porte para trazer a Campinas coisas que são ali da própria produção também, né, para abarcar, na verdade, produções que são mais complexas. E sou muito a favor, na verdade, de entender a ação, seja ela teatral, seja música. Hoje em dia a gente tem possibilidades dessas ações acontecerem não necessariamente em teatros, né? Mas sim como essas ações podem ter uma circulação adaptável, né, em outros lugares. Eu penso hoje em Campinas, na verdade, acompanhando o estudo, que seria muito mais interessante pensarmos realmente na revitalização desses espaços que existem, claro, fazendo contas, o que ali é mais viável, né? Não vamos pensar projetos, megaprojetos, enfim, e aquilo que está ali está se esgotando. Né? E pensar em ações de difusão, na verdade, pontuais, né, descentralizadas, onde, na verdade, você também, antes de criar um determinado espaço, você cria a necessidade daquilo acontecer. O desejo dessas populações, como o Renato apresentou, enfim. A formação. Né? Você vai ali, a formação. Enfim. Um pequeno detalhe, quer dizer, o espaço que pode ser criado para ser um cinema baseado em DVD, é o mesmo espaço que pode ser adaptado para pequenos espetáculos teatrais. Ah, sim, multiuso. Assim como os grandes, né, Renato? Você tem um super teatro ali para ter um espetáculo. Hoje em dia, os espetáculos, eles todos misturam todas as linguagens, né? Você tem a música, você tem o cinema, você tem o teatro. Então, na verdade, a necessidade de um espaço onde possa abarcar determinadas diferentes produções, né? De tamanhos diferentes ali, né? Agora, assim, no caso da depauperização, né, no caso do abandono, da catástrofe, né, que são escombros, né, praticamente, os teatros públicos, né, atualmente. Assim, juntando, né, um pouco assim, a Secretaria Nacional de Economia Criativa, né, criada recentemente, né, dentro do Ministério da Cultura, 6 meses, 7 meses, aponta para que planos quadrienais ou trienais ou bienais dos municípios e dos estados possam ser apresentados como planos de metas, né? E que essas fases que a gente está comentando, né? O que vem primeiro, né? Como fazer vir primeiro uma coisa para alimentar a segunda e assim por diante, né? Possam estar contemplados em questão numérica daí, né? Em questão de financiamento. Até o próprio BNDES, né? Ele soltou uma carta, né? Apoiando essa iniciativa e comentando que haveria recursos. Sim. Porque a questão econômica, ela fomenta e ao mesmo tempo justifica, né? Porque pode virar uma bola de neve, né?
pode ser um eixo, né, de sustentabilidade, porque gera emprego, gera tempo daí para as pessoas também terem a fruição e gera o que fruir, né, porque o que ver, o que produzir, né, e como um segmento econômico. Então, assim, seria uma tarefa buscar esses recursos, né, apresentar uma coisa que apontasse para essa secretaria. Eu também não conheço assim profundamente o amparo, como que está toda a coisa, né? Mas eu sei que é recente. E se tem o amparo de um BNDES, aí tudo isso pode estar integrado. Requalifica uma área, cria opção de formação para que haja sensibilização, né? Porque, né, o consumo e a identidade vem de uma sensibilização, de tocar-se, né, com relação à linguagem, com relação a ver-se, né, na obra, né? E isso aumenta acho o que público. parcerias também, né? Público-privadas, eu acho Sim, que com certeza. é um exercício mínimo que a gente tem disso na área cultural em Campinas. Pensando especificamente em teatro, a gente tem os equipamentos públicos,